Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Começando aqui, né, mais uma semana, segunda-feira, aqui, dia 27 de outubro, nós estamos aqui nesse tempo com esse tema, luto, o amor que permanece. Isso é importante porque dá a impressão que quando a gente perde um ente querido, parece que o amor, a gente vai parar de amar, né? Vai acabar o amor. Não, não vai acabar. O amor permanece. Então, luto, o amor que permanece, né? E nós estamos aqui, então, nessa segunda semana, aqui no grupo Corações Ardentes, refletindo e rezando, né? Com esses pensamentos, com esses sentimentos. Então, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo aí, para ele nos ajudar mais uma vez, né? Nesse dia e nessa semana. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queremos acolher aqueles que foram chegando, né, no grupo Corações Ardentes e dizer que, assim, na verdade, cada tema é um tema, né? Então, se você está chegando agora, você pode ter acesso, né, aos outros vídeos lá no YouTube, mas não significa que você perdeu algo que vai dificultar você entender aquilo que vai ser tratado hoje. Cada tema, né, é um direcionamento. E hoje, então, o Padre Everton vai falar para nós como lidar com o luto. Nós, muitas vezes, diante de uma situação de luto, a gente fica atônito. Muitas dicas já foram sendo dadas aqui, como proceder. Sim. Mas existem aqueles comportamentos que nós precisamos ter enquanto cristãos, enquanto comunidade de fé, sobre o luto. É importante. Né? Nós vemos na televisão, nos filmes, como eu tenho dito também, muitas coisas sobre a morte. Então a gente vê desde ideias reencarnacionistas, extinção total da pessoa, então morreu, acabou, não tem mais nada. A gente vê um ateísmo aí sendo passado de pai para filho quase, uma visão pagã, uma visão espiritualista demais. Existe uma separação de corpo e alma, quando o corpo morre, a alma sai do corpo e pode aparecer aqui. Então a gente é permeado por esses pensamentos, né? E isso acontece aí por muitas influências. Até o radialista do rádio quer dar aula sobre morto e fala que viu a mãe dele já falecida. Então a gente vê aí coisas muito estranhas à nossa volta. Mas o que a igreja ensina? Como lidar com o luto? A primeira coisa que a igreja nos ensina é trabalhar a elaboração do luto a partir da experiência com Cristo. São Paulo ele vai dizer que a morte ela é fruto de uma situação de pecado, obviamente. O ser humano pecou, a morte entrou no mundo e nós estamos aí condenados. Ótimo, a morrer. Mas São Paulo também fala algo muito bonito. Aqueles que morrem com Cristo nascem novamente com Cristo. Então, em São Paulo, nos estudos paulinos, né, nos textos paulinos, a gente vê que nós morremos com Cristo no batismo, nós já passamos por uma experiência de morte. Entendi. Todos nós já vivemos uma experiência de morte no batismo e ressuscitamos com Ele no Espírito Santo para a vida nova em Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós estamos lidando com a perda de um ente querido, quando costumo falar perda, é melhor falar entrega de um ente querido para Deus, quando a gente está lidando com isso, é importante tentar mentalizar, tentar trazer para a nossa ideia
que aquele ente querido que já passou pela primeira morte no batismo, está vivendo agora essa etapa indo para junto de Deus. Está vivendo em Deus, né? Ele está no coração de Deus. Onde que os nossos entes queridos mortos estão nesse momento? Em Deus. E aí você vai me dizer, será que vai para o inferno? No fim dos tempos Deus julgará vivos e mortos, e aqueles que forem condenados ao inferno irão para lá. Onde estão agora? Em Deus, no seio de Deus. Todos estão com Ele, estão junto dele. É o que nós acreditamos e é o que a igreja nos ensina a acreditar. Frei, isso é muito importante, porque por muitas vezes algumas pessoas já vieram falar assim para mim: será que o meu pai morreu? Ele não teve acesso à unção dos enfermos? Morreu, mas foi assim, foi súbito, fazia tempo que não se confessava. Será que ele vai para o céu? Será que ele está em Deus? Então, isso é uma dúvida que fica muitas vezes. Sim. Que as pessoas falam: onde será que está? Onde será que está meu pai? Onde será que está minha mãe? Né? Enfim, o senhor está dizendo aonde eles estão? Em Deus. Isso é muito importante a gente entender. E assim, algumas concepções teológicas, elas aprofundam bem essa questão, né? Alguns estudiosos dizendo: todos estão em Deus, até mesmo quem... O que é o inferno? O inferno é o afastamento de Deus. O inferno não é um lugar, é um estado de espírito onde a alma, onde a pessoa lá na outra vida, ela está afastada totalmente de Deus. Todos estamos em Deus. E isso que é bonito, né? Existem teólogos que dizem: tanto aquele que está no inferno quanto o que está no céu estão todos em Deus. Acontece que alguns estão longe de Deus, numa distância do amor de Deus dolorosa, porque causa dor a ausência do amor de Deus. E outros estarão pertinho de Deus na intimidade com Ele. Por que a gente tem que falar sobre isso? Para a gente entender que quando os nossos entes queridos morrem, eles estão no seio do Pai. E a melhor coisa que nós temos que pensar é isso. Não importa se pertinho ou longe, mas eles estão lá. Sim. E Deus sabe o que faz com aqueles irmãos que Ele recolhe. E estão mais perto de Deus, inclusive, do que nós. Exatamente. Então todos estão ali. Então, ideias que alguém pode bater na sua porta dizendo: quem morreu está dormindo esperando Jesus voltar. Tá nada. Tá com Deus. O cemitério é um monte de pó ali, né? Os nossos irmãos estão lá. Aquele corpo vai ressuscitar? A gente não sabe. Lembra que eu falei outro dia do exemplo da criança que está no útero? Ela não sabe como é o mundo aqui fora, né? Nós não sabemos como está lá. O que a igreja ensina? Vamos para uma outra dimensão, com um corpo glorioso, dado por Deus, perfeito. Teremos uma compreensão totalmente nova do mundo, das coisas. Nós veremos tudo como Deus quer que nós vejamos. São Paulo fala assim numa de suas cartas: agora nós vemos o mundo como no espelho, mas quando nós nos libertarmos desse corpo mortal, veremos a Deus como Ele realmente é. Ou seja, lá nós teremos uma ampliação dos nossos sentidos, do nosso modo de ver, de sentir, de pensar, do nosso modo de enxergar a realidade e até mesmo quem nós somos. Porque na outra vida, o que nós somos em oculto no coração, ficará tudo às claras diante de Deus. Não tem como a gente mentir mais. Na outra vida não há espaço para mentira, para pecado. Pecado é coisa desse mundo. Lá a gente é purificado. Então o que acontece? Precisamos entender isso. Quem morreu está com Deus. Então é um primeiro ponto. Então, aceitar essa realidade. Outra coisa é aceitar a realidade da perda. Como proceder então no momento da morte, né? O que eu devo fazer? Como deve acontecer? Como deve ser a minha mentalidade? Aceitar. Entender que aquele ente querido não está mais aqui, nesta dimensão, nesse mundo comigo. Ele está comigo sim, mas de uma outra forma. Próximo de Deus, né? Mas está em outra forma. Então não adianta ficar cultivando ou mantendo velhos hábitos, velhas manias, mantendo o quarto arrumadinho. Eu conheci uma mãe que lavava e passava as roupas do filho falecido há 20 anos. Meu Deus. Isso é uma coisa muito mal elaborada do coração dela.
muito mal explicada. Por que ela fazia isso? Porque quando o filho morreu, alguém bateu na porta dela e disse, ele vai voltar como ele era, a senhora vai abraçá-lo novamente nesse mundo. É um pensamento protestantizado, né, distorcido da realidade escatológica. Ou seja, não é assim, não é assim. Não adianta pensarmos isso, né? A vida além da morte é uma vida extra-matéria. Nós não estaremos vinculados a nada da matéria, gente. Quando a igreja fala não se apegue aos bens materiais, ela está falando isso. Os que morreram não têm possibilidade de se apegar aos bens materiais. Então é importante. Então, aceitar, aceite, não é? Entenda que aquele irmão não volta e não virá mais até você. Sabe o que eu estou me lembrando? Eu sei que a igreja hoje, né, não é contra cremar, né, um falecido, mas que as cinzas precisam ser enterradas. Isso, no solo sagrado. Porque acontece das pessoas se apegarem àquelas cinzas, pensando que como se essas cinzas fossem aquela pessoa. Então isso é um perigo muito grande. Exatamente. Porque a igreja então não condena a cremação. O que ela diz é que eu não posso ficar com as cinzas, exatamente, é preciso ser enterrado. E isso é um perigo que a gente corre, Frei. Sim, essa dependência, isso, né? Esse apego à matéria. Essa falta da entrega de verdade. O corpo glorioso que nós recebemos, nós não sabemos como é, né? E nós sabemos se Deus vai usar aqueles restos mortais ou se Ele vai nos dar uma outra possibilidade. Tudo é mistério, Tudo né? é um mistério. Então não adianta ficar procurando pelo em ovo, né? Vamos viver com aquilo que nós temos. Eu preciso reelaborar o meu luto. Então é importante você ir ao velório, é importante você lidar com isso na realidade. Meu pai não está aqui, meu irmão já faleceu, eu tenho que entender que não voltarão aqui nesse mundo. Nunca mais verei eles nesse mundo. E qual que é a possibilidade que nós temos de reencontrá-lo? Você deu aquele exemplo da missa, né? Quer contar para eles? E aquilo que o senhor disse me fez pensar aqui agora. Bom, se quem morre todos estão em Deus, então isso significa que quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais próximo eu vou estar desse meu ente querido em Deus. Não é uma outra questão, é em Deus. E o que eu dizia para o Frei, né, era isso, que é o testemunho de uma amiga nossa, que o filho faleceu, jovem de 18 anos, estava de bicicleta, né, um acidente de carro, e ele faleceu. E ela testemunhou, né, para mim e para muitos de nós aqui na comunidade dizendo isso. Como que ela matava a saudade dela daquele filho. Imagina, um jovem, um menino espetacular de 18 anos. Ela dizia, eu matava a minha saudade no sacrário. Eu me colocava diante de Jesus e ali eu chorava, ali eu rezava, ali eu me derrubava, ali me derramava ali e eu saía dali confortada. Eu matava a saudade do meu filho indo à missa, comungando Jesus na Eucaristia, adorando Jesus na Eucaristia. Era assim que eu matava e foi assim que o meu coração foi sendo curado. Frei, é isso. É a explicação. É isso que nós temos que fazer. É o que a teologia da igreja nos ensina, né? Então, quando nós nos voltamos para Jesus totalmente, nós acreditamos que aqueles irmãos falecidos estão todos com Ele. Isso. Como eu disse outro dia, por Cristo, com Cristo e em Cristo é que nós existimos, nos movemos e somos. Isso nos diz São Paulo também, né? Então, adorar a Cristo, estar com Ele, adorar a Deus é estar com os entes queridos. Que coisa linda, gente. Então, isso é importante a gente entender e também orientar as pessoas que estão passando por isso. Então, eu tenho na minha família alguém que está enlutado. O que eu faço com ela agora, padre? Oriente a pessoa a buscar a Deus. E diga não outras coisas. Exatamente. Outras religiões, outras seitas e nada disso. Quem vai me dar notícias, vamos traduzir de uma forma bem bonitinha, quem vai me dar notícias dos meus entes queridos é Jesus. Olha lá. Porque... Não é o Espírito dele que vai voltar para me falar. Chegou cartinha na minha casa, mentira. Alguém comunicou, mentira. Chegou o tarô, mentira. Mentira, mentira, mentira. Viram ele não sei onde, mentira. Quem me dá notícias do ente querido falecido é Jesus, porque eles estão todos com ele. Então isso é importante, ensine isso para as crianças, ensine isso na catequese,
ensine isso para os filhos, fale disso para as pessoas. Outra coisa importante é processar a dor. Não adianta guardar. Chora, deixa chorar, deixa espernear, deixa sentir a dor. Se durar uma semana, deixa uma semana, 15 dias, um mês, 20 dias. Como eu disse, mais de um ano já é complicado, mas deixe processar. Não reprima a dor. Se o teu filho está passando pelo luto do pai, seu marido morreu, sua esposa morreu, deixe chorar e expressar o que está sentindo. Não importa, tá bom? Então, não reprimir e deixar a pessoa processar. Quanto mais se fala do falecido, mais se processa. Quanto mais vivencia a dor, melhor se trabalha o luto. Como eu disse, o luto é um conjunto de coisas. Então tem que deixar tudo vir à tona, tá bom? Ajustar-se ao mundo sem o falecido. E aqui é um ponto importante. Sim. A partir de agora, você tem que viver sem aquela pessoa. Então não adianta acordar no horário que ela sempre acordava, não vai mudar nada. Não adianta você preparar 2 lugares na mesa, não vai mudar nada. Ajuste-se ao mundo sem ela. A partir daquele momento que a pessoa morreu, ela não tem vínculo com você. Ela não vai ter mais, a não ser o amor. Sim. Né? O único vínculo é o amor em Cristo. Uhum. O resto, tudo isso acabou. Até mesmo o sacramento do matrimônio, né? A pessoa fala, fui casada há 20 anos, fiquei viúva, sou fiel ao meu marido até a minha morte. Não, teu casamento foi até que a morte os separe. Ficou viúvo, teu casamento acabou, meu querido, minha querida. Você pode seguir a sua vida agora sem o falecido. Não é pecado, não é traição você ter alguém depois de viúva, entendeu? Ou depois de viúvo. Ai, meu pai casou de novo depois que minha mãe morreu, eu não aceito. Não, você está errado, né? O casamento foi até a morte separar os dois. No momento da morte, diluiu-se a união matrimonial dos dois. Viva feliz aquele que ficou. E é assim que a igreja nos ensina, gente. É isso que é católico, apostólico romano. Ai, meu pai morreu sem batizar. Posso ir na igreja tal? Tem igreja que batiza falecido. Verdade. Tem uma tradição evangélica, não posso falar o nome, né? Mas que eles têm um ritual de batismo dos entes queridos falecidos para a salvação deles. Não existe. Do jeitinho que a pessoa morreu, ela vai para Jesus. E aquilo que ela tem, ela tem. O que não tem, não tem, né? E ali a misericórdia de Cristo é quem vai acolhê-la, quem vai oferecer-lhe a possibilidade de entrar nos céus. Por isso que falar de Jesus é muito importante. Sim. Porque para nós cristãos é Ele quem sana todas as nossas impossibilidades de entrar no céu. A gente entra no céu porque Ele nos coloca lá. Não tem outro jeito. Então é importante você ensinar isso também na catequese, você viver isso. Se não for por Cristo, nós não temos outro caminho, tá? Tudo nós dependemos dele, porque é ele quem nos resgatou com sua morte e ressurreição. E por fim, uma última coisinha, uma penúltima, que a última é também importante, mas uma penúltima coisinha é você recolocar emocionalmente o falecido. Como assim, no seu coração? O amor que você tinha pelo seu pai, continua o amor que você tem pelo seu pai. Mas agora esse amor está todo voltado para Jesus, né? Então, eu amava o meu pai que já faleceu, mas agora eu amo meu pai em Jesus. Que bonito. Então, o meu amor a Jesus, ou seja, todo o carinho que eu tinha pelo meu pai, eu volto integralmente para Jesus, porque amando Jesus, estou amando meu pai. Jesus está com ele, entendeu? Então, o amor não se perde, ele nunca é perdido. O amor que eu tinha pela mãe falecida, pelo avô falecido, pelo tio falecido, pelo filho falecido, canalize esse amor para Cristo, ou para Deus, né? A Trindade, o Espírito Santo, né? Canalize esse amor para a Trindade, porque eles estão ali. E é esse o grande segredo, é a grande sacada teológica, né? O amor não é desperdiçado, ele é aproveitado em Deus. Então, ali a gente vive isso. É mais ou menos semelhante à graça, né? Então, vou ganhar indulgência se eu fizer isso no Ano Santo. A indulgência não é perdida. Entrego para Deus ou para Maria, ele distribui para quem quer.
Entenderam como funciona? Então eu coloco em Deus todo o meu amor e ali eu estou amando o meu ente querido também. Né? Deus é o objeto total do meu amor. Deveria ser, sempre. Sim. Mas nesse caso ajuda bastante. Né? E por fim, as orações. A nossa igreja tem aí muitas possibilidades. Como lidar com o luto, então? O que eu devo fazer? Reza pela alma daquela pessoa que está em Deus. Né? Ofereça a missa. Vá até, receba a Eucaristia e ofereça essa adoração eucarística pela pessoa. Eu te adoro, Jesus, porque o Senhor me deu meu Pai, no tempo que Ele esteve aqui comigo, mas eu continuo te adorando porque agora Ele está contigo. Olha que bonito. Né? Então, é assim que funciona a vida. E é assim que nós temos que viver, né? Viver essa presença de Deus em nós. Vamos rezar essa oração agora de cura e libertação no luto, né? Pedindo a Jesus, então, que venha em nosso socorro. Senhor, em meu coração partido, recorro a Ti. Sei que ouves minha oração e me abraças nesse momento de perda. Envolve minha família com os Teus braços amorosos e ajuda-nos a encontrar força uns nos outros e em Teu amor eterno. Ajuda-me a lidar com a dor que me oprime, lembrando-me que este não é o fim, mas um caminho que nos levará a uma nova realidade. Permito que Tu transformes minha tristeza em força e a minha dor em graça. Perdoa a mim mesmo por todas as vezes que não pude pedir perdão ao meu ente querido. E peço também perdão a ele, onde quer que esteja. Entrego a Ti, meu Deus, o meu amado e a minha vida, para que continues a cuidar de nós. Enche o meu coração de esperança, sabendo que Tu preparaste um lugar para aqueles que amamos em Teu reino celestial. Que a Tua paz reine em nossos corações e que possamos seguir em frente com gratidão pelas memórias, celebrando a vida que tivemos. Em Teu nome, encontro consolo e força. Obrigada pela Tua graça infinita. Amém. A oração disse tudo. Eu disse tudo que a gente falou aqui. Disse olha que tudo. bonito. Que né? bonito. Fiquemos aqui, minha gente. Vamos continuar nessa caminhada, né? Para que nós possamos nos fortalecer, para que possamos ser curados e libertos. E pedindo sempre, né? Então, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe, Mestra, Rainha de todos nós, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz a cada um de vocês. Amém. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade